boa noite aí, Bárbara, boa noite aí ao Galo. Agradecer aí a presença dele, saudar o conjunto dos entregadores, né, que para nós no dia primeiro, assim, deram um exemplo, né, mano? Deram um exemplo, qual que é o caminho, né? Trabalhador unido na rua, reivindicando seus direitos. Então, para nós, aquilo ali foi um exemplo. Eu tive na Paulista também, né? Para apoiar e tal, né? A gente levou uma faixa lá da Conlutas, teve uma comissão de metroviários também, e foi de arrepiar, né? Depois eu não pude ir lá para a estaiada lá, mas eu vi que o bagulho foi louco mesmo, né? O dia inteiro aí em várias, que não é de São Paulo aqui, mas regiões diferentes da cidade de São Paulo. Os caras fizeram mesmo uma manifestação e marcou aquele dia, né? E mostra que em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? Que com certeza a situação do país tá bastante ruim, né? A pandemia crescendo e tudo mais, mas que é possível, é necessário se organizar e lutar e defender direitos e tudo mais aí também que o Galo falou. E tanto antes quanto depois, assim, né, teve muito reflexo na categoria, né, nos metroviários, né, tipo, muita gente comentou sobre o lance dos aplicativos, né, porque às vezes, né, o pessoal não valoriza tanto essa categoria e quando todo mundo se une, faz um movimento e vai para a rua junto, deu para ver, assim, a força que tem esse setor e que a gente tem que estar junto, né? O Galo pegou muito isso, né? Da união das categorias, somos tudo trabalhador, a gente é tudo trabalhador do transporte. Eu considero assim. Uns transportam gente, outros transportam, né? Alimentos, remédios, uma série de coisas aí para a população. Duas categorias também que tiveram na linha de frente desde o início da pandemia, né? Trabalhando e tal. Enfim, no metrô, assim, o que, que a gente tem vivido um pouco, né? Desde o início da pandemia, nós temos aí vários companheiros afastados, que foram afastados do trabalho por contato ou por confirmação da Covid-19, né? Até nós estamos usando esse colete que eu estou agora aí, durante as semanas, aí, luto pelas vítimas da Covid-19. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, perdemos um companheiro metroviário da Ativa, que faleceu e pela Covid-19, né, o companheiro Armandinho, que inclusive era diretor do nosso sindicato. E o que o senhor João Dória e o secretário dos Transportes Alexandre Baldi e a direção da empresa, né, dão para os metroviários quando a gente arrisca aí as nossas vidas, né? Tem companheiros que inclusive se mudaram das suas casas para não ficar muito perto da família, evitar contaminações, moravam com gente do grupo de risco. Enfim, uma série de casos aí, né, envolvendo o tema da pandemia. O que os caras fazem? Querem rasgar um monte de direito que a gente tem, na prática rebaixando os rendimentos aí de toda a nossa categoria, né? Todo o setor operativo da categoria vai ter seus salários rebaixados em meio à pandemia, caso caso o governo imponha, né, a sua proposta, né? Proposta do João Dória, da direção do metrô, do secretário de transportes, de rebaixar geral, que na prática é o seguinte: eles se aproveitam da pandemia para retirar os direitos dos trabalhadores, né? Coisa que eles já vinham tentando fazer antes da pandemia, porque a conversa que é por causa da pandemia, que a gente vem há anos já, os caras tentando retirar direito nosso. O Galo citou aqui, os caras falam que a gente se aposenta muito cedo, tem muito direito. Isso aí não é de hoje da pandemia, é de antes. E agora eles usam o discurso da pandemia em várias categorias para retirar direitos. E assim eles estão fazendo também com a gente, né? E
E a gente tem questionado várias coisas, né? A falta de investimento do Estado no metrô, a renúncia fiscal, que é o que o Estado deixa de pegar de imposto das grandes empresas, que só esse ano, pelo orçamento de São Paulo, vai ser mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é o que eles deixam de cobrar de impostos que estão previstos em lei. Eles deixam de cobrar dos empresários. Isso aí poderia não só cobrir problema no metrô, uma série de trabalhadores poderiam ser beneficiados por isso, poderia aumentar a renda mínima para quem está dependendo da renda mínima, poderia fazer uma série de coisas, mas não. Quem está ganhando com essa pandemia, quem segue ganhando, é o grande empresariado, a partir das renúncias fiscais e tal. No metrô, a gente tem questionado também os altos salários, né, que tem muito cabide de emprego no metrô, cara aí ganhando 35, 40 mil reais, indicado pelo governo, né, e a gente tem questionado perante a população esse absurdo. Quem está ganhando bem, quem está no cabide de emprego, não é o metroviário que está lá atendendo a população, não é o cara que está operando o trem, não é o cara que está apertando o parafuso do trem. É esses parasitas aí que nem da empresa são, vão de empresa para outra e tal, isso tudo ganhando altos salários, com indicações políticas. Então isso a gente tem questionado também, né? E eles querem cortar de quem? De quem está lá embaixo. Essa é a moral da proposta aí do governo, né? E a nossa categoria perante a isso, que nós já tivemos o corte nos rendimentos aí no dia 30, teve uma reação muito forte mesmo. O uso de colete nas áreas aí do metrô tá muito bom, tá muito forte. O pessoal ficou bastante indignado com o desrespeito que é, né? Porque a gente está se arriscando e o que a empresa dá para a gente? Retirada de direitos. É isso. Em meio a um momento que é difícil para todos. Não é fácil ir trabalhar, sair de casa todo dia. Os entregadores vivem isso, os metroviários vivem isso. O pessoal da saúde, uma série de pessoas vivem isso, mas a gente tem que sobreviver, né? A gente vai trabalhar, tem que sobreviver, está lá prestando serviço à população e é desvalorizado dessa forma. Então o pessoal ficou bastante revoltado aí no metrô, e nós marcamos, né, uma greve para o dia 1º, né, que era para ter sido aí, inclusive, junto aos entregadores. A nossa posição enquanto grupo, né, houveram outras posições, foi de manter a greve no dia 1º. A maioria da direção do sindicato foi por outro lado, que nós até criticamos, vinculadas aí às maiores centrais sindicais, CUT, CTB, adiaram a greve, mas agora nós temos a data do dia 8, né? Nós achávamos que era importante ter unificado com os entregadores no dia 1º, mas nós temos a data do dia 8 e vamos ter pela frente muita luta para fazer em comum. E no dia 8, né, de lá para cá, né, da assembleia que nós tivemos no dia 30 até aqui, o metrô não recuou em nada, a empresa não recuou em nada, o governo não recuou em nada. Então nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos para o pau mesmo, nós não vamos arregar na luta, né, nós vamos defender nossos direitos. O Galo falou uma coisa muito importante, que tem que ser muito cara para os trabalhadores. Os direitos poucos direitos que a gente conquistou são décadas de lutas. São companheiros que no metrô foram demitidos em várias greves. Foram companheiros que lutaram muito para que a gente tivesse direitos, e hoje vem um governo, vem uma direção da empresa que quer arrancar nosso direito, assim, acha que nós vamos baixar a cabeça. Não vamos baixar a cabeça. Nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos enfrentar e vamos lutar pelos nossos direitos. E aí nós estamos inspirados por diversas categorias que têm lutado e também pelos entregadores, que deram exemplo de que é possível lutar e ir atrás dos nossos direitos. E, obviamente, é um ataque geral contra a nossa classe no país, né? A gente vê aí, e nisso tem uma unidade muito grande, que ainda que eles se critiquem, se xinguem às vezes, mas nisso o Bolsonaro, o Congresso Nacional, o Dória, os governadores estão bastante unidos, que é retirar direito dos trabalhadores, que é descarregar a conta da crise do país nas costas dos trabalhadores para que os empresários sigam
lucrando como sempre lucraram, sigam com os bolsos cheios de dinheiro. Essa é a realidade. E por isso também, na nossa opinião, a necessidade de unificando as lutas, ter dias nacionais em comum, né? Nós somos críticos que desde o início da pandemia, as maiores centrais sindicais ainda não chamaram dias fortes unificados de luta como é necessário chamar. Nós estamos frente a uma necessidade que é juntar os trabalhadores em luta, né? Chamar dias unificados. Teve vários exemplos. Os trabalhadores da saúde saíram à luta. No Rio de Janeiro, até a Bárbara, que está aqui conosco, teve bastante aí junto da luta das merendeiras, que inclusive conquistou 2 meses de salário que não tinham sido pagos. Nós temos exemplos pontuais acontecendo. Tivemos os atos antifascistas das torcidas organizadas, que nós também tivemos com vários metroviários presentes, lá no dia 7, no Largo da Batata, e no dia 14, na Paulista. E nós temos que ir unificando. Essa é a tarefa essencial, né? Porque, obviamente, que os dias irem tomando corpo, os dias de luta, e se unificando, porque os ataques estão aí, né? Os ataques estão aí. E é claro, na nossa opinião, que a gente tem que fazer muito debate virtual, muita campanha na internet, muita propaganda, muito. Não podemos menosprezar de forma nenhuma as redes sociais, e estamos fazendo aqui isso agora. Mas nós achamos que as ações de rua, os atos de rua e as mobilizações, as paralisações, as greves, elas seguem sendo insubstituíveis, em que pese nós estejamos no meio da pandemia. Que óbvio que nós não queríamos estar saindo à luta por nada. Nós estamos saindo à luta porque é necessário sair à luta. Porque os patrões querem nos arrebentar, os governos querem arrebentar nossos direitos. E nós não vamos baixar a cabeça. Nós não vamos baixar a cabeça e vamos lutar. Porque é necessário lutar. Inclusive na situação que a gente está vivendo. E aí tem vários exemplos aí que eu já citei. O exemplo dos entregadores, mais uma vez, aí é bastante, né, claro para nós, né? Então, assim, essa combinação, né, dos debates, das lutas no mundo virtual, mas também com ações presenciais. Lá na Paulista, que eu tive lá nos entregadores, era realmente, assim, era um clima que chamava muita atenção, porque era um clima de os trabalhadores vendo sua força, né, vendo a força que tinham, né, o pessoal um olhando para o outro, um clima de muito para cima, eu saí muito para cima, assim, né, lá da Paulista, assim, me impactou muito, né, e os metroviários que foram comigo, né, enfim, tiveram vários metroviários lá, alguns até estão assistindo a live aí, o Caio, a Daniela, lá da Linha Verde, entre outros companheiros também, também saíram com essa impressão, né, esse impacto, né, os trabalhadores ali sentindo sua força e tudo mais. Então, enfim, pouco é isso que nós vemos nossas tarefas, né, vamos concretizar a greve no dia 8 no metrô, para nós é muito importante, nós estamos batalhando, estamos passando na linha verde, em outras áreas também tem o pessoal fazendo trabalho aí, o uso de colete segue firme na categoria, para nós parar dia 8, para defender nossos direitos, e sabemos aí que contamos com o apoio do Galo, que tem essa perspectiva aí de união da classe trabalhadora, que é a nossa também, e obviamente nos orgulha muito ele falar da nossa categoria assim. É isso aí de início.